A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal de lições bíblicas. Eu sou o seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. Estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nesse trimestre estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel e a revista desse trimestre traz como tema o juízo divino. E a partir dessa revista, das lições aprendidas aqui, nós podemos aprender como nos preparar, como estarmos prontos para o propósito de Deus, para o que Deus tem reservado para nós, e não venhamos cair no erro que Israel caiu, cometer os erros que Israel cometeu. Então, temos lições riquíssimas. E a lição de hoje, o tema é o fim vem. Diante das circunstâncias difíceis, diante de um mundo que segue seu rumo, guiado pelo seu próprio ventre, pelas suas paixões, de um mundo cheio de iniquidade, uma coisa nós precisamos ter em mente: o fim vem. O fim vem e não adianta tentar correr. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele fará uma prestação de conta com todos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude, compartilhe esse conteúdo. Se você gostar, compartilhe com algum amigo que é professor também. O objetivo dessas ministrações é que elas possam ser úteis para alguém. Se for útil para uma pessoa só, já está bom. Então, aqui o objetivo nosso é aprender junto, é crescer junto. Eu sei que nem todos têm muitos recursos para pesquisar, então faço uma pesquisa antes e tento trazer alguma explanação do assunto de uma forma que possa cooperar, que possa ser útil para você que vai ministrar a sua aula, e dessa forma o reino de Deus é fortalecido, a igreja do Senhor é abençoada. Passei aí um tempo sem gravar, fiquei quase um mês sem gravar por causa de uma rotina de trabalho um pouco mais pesada. Nos ajude em oração, para que Deus possa nos direcionar para o propósito dele ministerial. Eu sei que tudo está debaixo do controle de Deus, obedece o tempo dele, o tempo certo. Não deixe de orar por nós. Se você não quiser curtir, compartilhar, se inscrever, não faça. Mas eu peço oração. A sua oração, eu não abro mão da sua oração pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu ministério. Se você puder compartilhar, curtir, se inscrever, melhor ainda. Mas da oração eu não abro mão. Vamos lá, a nossa lição textual está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então avisa esse povo aí, o fim está vindo. Eles estão trilhando seus caminhos de idolatria, buscando maneiras de me desagradar, me afrontando, se envolvendo, apresentando cultos no templo, mas fazendo cultos aí nos montes, nos altos montes, a tudo quanto é tipo de divindade, se prostituindo com outros deuses. Avise a eles, o fim vem, nos quatro cantos da terra. Não só para a cidade de Jerusalém, mas para todo Israel. Da mesma forma que virá também para toda a terra. Haverá um dia que o Senhor há de julgar. A verdade prática nos diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Deus já havia avisado de diversas formas, mas aqui o profeta ele fala incisivamente. Ele repete diversas vezes: o fim vem, está chegando, olha, está perto, está chegando aí. Porque ele está vendo o perigo chegando. E Deus está dando mais uma chance, porque Deus sempre avisa. Deus avisa porque Ele é um Deus longânimo e Ele dá oportunidades. Quantas pessoas falam: não, agora eu não quero não, vou seguir minha vida desse jeito mesmo. Vou seguir aqui adulterando, vou seguir fazendo as minhas vontades, vou seguir de festa em festa, de bar em bar, de mesa em mesa. E Deus é longânimo, vai sendo longânimo. Só que uma hora o fim chega, o fim vem. Se essa pessoa não aproveitar as oportunidades que Deus der a elas,
infelizmente, o destino dessa pessoa, o final da vida dessa pessoa é trágico. É a perdição, é a morte eterna. Então, nas leituras diárias, nós temos leituras fantásticas, textos fantásticos aqui. Nós temos um texto de Ezequiel, do capítulo 7 mesmo, Deus falando que irá destruir Jerusalém, especificamente Jerusalém, e aí eles procurariam formas, porque quando eles estavam mal, tentavam alguma coisa e outra, e a hora que estava na pior, eles vinham para o templo, oferecer sacrifícios a Deus, buscar um profeta, buscar alguém que tinha contato e ouvir a voz de Deus para passar uma mensagem para eles, e Deus está dizendo, vocês não vão encontrar isso. Quando chegar o tempo do juízo, vocês não vão encontrar isso. Chega um tempo que Deus silencia. Deus destrói toda forma de esperança daquele povo. E acontece assim com muita gente. Chega uma hora que Deus se cala. A pessoa ainda está em vida, poderia se arrepender, mas parece que Deus se cala. E essa pessoa busca de todas as formas, mas parece que o tempo dessa pessoa passou, das oportunidades. Nós temos também, Deus anuncia o juízo de forma antecipada. Nós temos aqui a história de Manassés, no segundo livro dos reis. Manassés, filho do rei Ezequias. O Ezequias era um homem que tinha temor de Deus, que foi decretado que ele morreria, que era para colocar a sua casa em ordem. E ele clama a Deus e pede a Deus. E Deus ouve a oração de Ezequias e dá mais 15 anos de vida para ele. E o Ezequias, que precisava colocar sua casa em ordem, pelo jeito não fez o que deveria ser feito. Seu filho, quando assume o trono, ele comete grandes abominações, se contamina com todos os cultos, com todos os deuses das nações vizinhas, os falsos deuses das nações vizinhas. E Deus levanta um profeta para dizer que a nação de Israel seria destruída por causa das consequências do pecado desses reis. Então nós temos aqui também o profeta Jeremias dizendo que Deus levantaria Nabucodonosor para ser o algoz, para executar o juízo divino. Então Nabucodonosor é um instrumento de Deus para trazer juízo à nação de Israel. E o profeta Jeremias também fala que se eles se arrependessem, nada disso iria acontecer. Mas o povo não se arrependeu. O povo era teimoso. O tal do ser humano, quando é obstinado para querer o mal, é complicado. Como diz aqui na nossa região, é difícil. É muito difícil. Vamos para a nossa leitura em classe. A leitura em classe está em Ezequiel capítulo 7, do versículo 1 ao 10, que nos diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos. Tratarei sobre ti todas as tuas abominações. Uma pausa aqui, rapidinha. Então Deus é justo. Deus julga de acordo com os caminhos que escolhemos trilhar. Israel está sendo julgada a partir da sua conduta, porque Deus é o justo juiz. Versículo 4. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então tem muita gente achando que Deus faz vista grossa, tá no negócio aí uma modinha que Deus é amor, que Deus é só amor, não tem juízo nenhum, né? Eu posso fazer o mal com todo mundo, Deus me ama e vai me perdoar, mas e o amor dele para com as pessoas que eu feri, que eu machuquei, que eu desonrei? Então o amor de Deus envolve a sua justiça. Deus é um Deus justo. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, e eis que vem. Olha o tanto de ele vem, olha o tanto de tá vindo. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo,
Chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Ou seja, esses cultos aí a falsos deuses, que vocês ficam aí festejando, se alegrando, né, na idolatria, isso vai cessar. Vai ser um tempo de turbação e não de alegria nos montes. Agora depressa, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. É a segunda vez que Deus fala isso. Colocarei sobre ti as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Outra situação, que é a segunda vez que é repetido. Teve no versículo 4 e agora no 9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim, carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia. Ou seja, está iminente, está bem aqui o dia. Eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara e revenesceu a soberba. Nós vamos ver que essa vara aqui que floresceu é Nabucodonosor, que é a vara de correção do Senhor, já floresceu. Já está no ponto para cumprir o desígnio de Deus. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto aqui? Essa parte que Deus fala, não poupará o meu olho, não terei piedade de ti, que é o versículo 4, o versículo 9. Mas porei sobre ti os teus caminhos. Ou seja, tudo que você trilhou, eu colocarei sobre você. Deus está dizendo que o que vai estar sobre eles é pesado. E Deus está alertando, vou colocar sobre vocês os caminhos de vocês, e as tuas abominações estarão diante de ti. Israel escolheu trilhar um caminho de idolatria. Um povo que foi escolhido pelo único Deus, o Deus verdadeiro. Essas pessoas viraram as costas para Deus. E Deus faz com que elas sejam escravos, sejam levadas escravos por causa da sua idolatria. E sejam escravizados em uma nação que adora diversos deuses. Eles passam a sentir o peso da sua atitude. Se a gente pegar a história de Abraão, que é onde se origina a promessa de Deus, Abraão saiu dessa região. Ele era de Ur, da cidade de Ur, dos caldeus. Quando nós vemos os profetas falar sobre o juízo de Deus, Deus fala que levantaria os caldeus, ou seja, é o povo dessa região que Abraão saiu de lá. Abraão saiu de uma região onde tinha muitos deuses para ouvir apenas o Deus verdadeiro. Por que eu entendo que Abraão foi atender o chamado de Deus? Porque só o Deus verdadeiro podia falar com ele. O dia que ele ouviu Deus falar com ele, ele falou, opa, é aqui, eu estou indo. Estou saindo do meio da minha terra, da minha parentela, e estou indo porque eu ouvi o chamado de Deus. Do único Deus, o único que poderia chamá-lo. E aí Israel vira as costas para Deus e retorna. Retorna para a terra de onde Abraão saiu. E retorna para ser escravizado em uma terra onde tem vários deuses, falsos deuses. E é por isso que o texto está dizendo, o caminho de vocês vai estar sobre vocês e vocês vão estar diante das abominações. Dos falsos deuses que são abominação diante de Deus. E eles sabiam que era abominação. Estava lá por causa da consequência do pecado deles. E eles tiveram que conviver na Babilônia por muitos e muitos anos. Por causa da consequência do pecado deles. Então eu vejo que muitas pessoas, Deus tira da situação pecaminosa, da escravidão do pecado, e em algum momento elas começam a não valorizar. E aí, como Jesus mesmo disse, é o cão que retorna ao próprio vômito. Acaba retornando e sendo escravizado novamente, agora conhecendo a verdade e sendo escravizado. Quantas pessoas a gente conhece que esteve no meio de nós, que ouviu a palavra, que entregou o seu coração, entregou a sua vida plenamente, mas em algum momento começa a querer flertar com a vida antiga, que aqui no caso de Israel eram os falsos deuses. E quando isso acontece, muitos deles caem e a queda é tremenda, é terrível. E o peso das suas consequências é tão grande
é tão grande que eles não conseguem sair e tem que ficar preso ali nas suas abominações, sabendo que está no caminho errado. Que nós possamos estar atentos a isso e possamos ouvir a voz do Senhor, atentos porque o juízo de Deus vem, o fim vem. Estaremos um dia perante o Senhor. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas vivem na impiedade. Se tornou normal praticar a maldade, mentir, roubar, enganar, viver uma vida de devassidão, sem o mínimo para uma conduta moral decente. Um período onde abertamente é feita a apologia à destruição da família. É feito apologia à liberação de drogas. É feita apologia a abortos. Aborto é uma forma moderna do culto a Moloque. No tempo bíblico, as crianças eram depositadas e mortas, recém-nascidas, no ventre do ídolo Moloque, para ser queimadas, para serem incineradas. E os filhos de Israel estavam praticando essas ações. Às vezes você pensa assim, mas por que queimar o filho? Na verdade, havia uma prática de prostitutas que se prostituíam em nome de Moloque, eram sacerdotisas e as pessoas iam praticar seu culto de fertilidade, levavam o seu dinheiro, a sua oferta e tinham relações sexuais com essas mulheres, elas engravidavam, não deixavam de ser filho dos descendentes de Israel, né? Mas era filho com essas prostitutas. E essas mulheres, ao nascerem os filhos, eles eram sacrificados a Moloque. Até porque havia um problema. Se essa mulher ela tivesse que criar filhos, ela não poderia continuar na sua prática ali de sacerdotisa. Então, ela tinha que se livrar dessa criança. E a forma de se livrar era nesse sacrifício a Moloque. Hoje o aborto é um culto moderno a Moloque. É o culto a Moloque hoje é o aborto. E isso é feito abertamente. A tentativa, a apologia ao aborto. Nós temos até líderes cristãos, principalmente no meio católico, que são a favor do aborto. Já vi falas de alguns protestantes falando que concorda com o aborto, ou seja, concorda com o culto a Moloque. Então, a impiedade tem tomado de conta. Tem muita gente adormecida e achando que está tudo certo. Porque eu posso pensar o que quiser, fazer o que eu quiser, posso enganar o meu vizinho, os meus pais, a minha esposa, a esposa pode enganar o marido. E aí no domingo eu vou, canto alguns hinos, levanto a mão, oro e está tudo certo. Ofereci meu sacrifício. E era assim que essas pessoas estavam vivendo. Era dessa forma. Só que, da mesma forma que foi avisado que o fim chegaria para a nação de Israel, o texto de Apocalipse, no capítulo 20, o apóstolo João diz que ele viu um grande trono e nesse trono estava o Senhor. Diante desse trono, os céus e a terra fugiram diante da grandeza desse trono. E todos foram colocados diante do trono. Todos para serem julgados de acordo com as suas obras. Abriram-se diversos livros para ver como que aquelas pessoas viveram. E os que não foram encontrados o nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, a morte eterna. Esse mesmo texto, no capítulo 21, fala também que ele viu novos céus e nova terra, que é o destino de todos aqueles que trilharam, que perseveraram o caminho que agrada a Deus, o caminho onde Deus é o Senhor, é o centro, onde Cristo é o modelo para nós. Para esses novos céus e nova terra, lugar onde será enxugado toda lágrima, onde não haverá mais pranto nem dor. Ao ler esse texto eu me lembrei do salmista, no Salmo 73, que ele fala que por um momento ele pensou, compensa fazer o mal, porque parece que não vai acontecer nada. O profeta Malaquias também fala que tinha muita gente achando, não, a gente pode viver na impiedade, porque parece que tanto faz, Deus não está olhando nada. Deus age. E como o próprio Deus disse, o meu olho não poupará nada, ou seja, estou vendo tudo e não será poupado.
Nada passará em branco. O Deus que nunca dorme está vendo tudo e julgará as nações. Julgará a todos. O texto de Apocalipse diz grandes e pequenos. Então nós temos que ter consciência disso para perseverarmos e para anunciar aos que estão à nossa volta que o fim é iminente. A qualquer hora o Senhor pode vir e o julgamento é certeiro. Eu não sei se eu vou morrer hoje ou amanhã, até quando eu vou estar vivo. E lá o texto fala que julgará os mortos, ou seja, os que morreram. Em algum momento você vai morrer. E a certeza depois disso virá o juízo. E aos homens estão condenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Então vamos à nossa lição, aos tópicos da nossa lição. No primeiro tópico nós temos sobre a profecia. Ela tem um início onde o profeta diz: veio a palavra do Senhor a mim. Então, quando a palavra do Senhor vem ao profeta, ela chancela a autoridade divina. A responsabilidade não é mais do profeta. A autoridade da mensagem não é do profeta, é do próprio Deus que confiou a mensagem ao profeta. A extensão da mensagem. O termo terra de Israel, o comentarista nos diz que ele aparece 17 vezes no livro do profeta Ezequiel. Mas nós entendemos que, apesar de ser tão enfático a mensagem e a direção à terra de Israel, nós entendemos que essa mensagem é atual e ela se expande até nós. Nós precisamos estar alerta porque Deus não tolera maldade, Deus não tolera injustiça, Deus abomina práticas que ferem o outro, que desonram o outro. E esse Deus trará o fim a todas as coisas para julgar, grandes e pequenos. Quando é o próximo subtópico? E aí o texto é enfático, vem o fim está próximo, é agora, é já, porque a mensagem é urgente. Como eu disse, a gente não sabe até quando nós vamos estar aqui, o tempo que temos de vida. Então, o tempo é agora, o tempo é já, nós precisamos anunciar já, é agora. E quem está em uma situação que precisa ser ajustado, o ajuste precisa ser já, precisa ser agora. Porque a palavra de juízo, o anúncio de juízo é para que gere arrependimento. A intenção de Deus não é castigar, não era chegar ao ponto ali, como foi o caso de Israel, de que Israel fosse destruída. O que Deus queria era que eles se arrependessem, mas não arrependeram. Então, o arrependimento precisa ser já. Precisa ser agora. Nós anunciamos porque a necessidade de que haja arrependimento é para agora, é para o já. Sobre o fim, no caso de Israel, nós percebemos que a destruição de Israel foi para que cumprisse um propósito de Deus e Deus restaurasse a nação. Era o propósito desse fim. Às vezes acontece conosco, quando não se trata dessa questão do juízo eterno, às vezes Deus dá um ponto final em algumas situações. Às vezes Deus traz juízo, Deus traz uma sentença mais severa sobre nós, para que nós sejamos trabalhados e entremos no eixo, assim como Israel. Tem muitas pessoas que, enquanto Deus não puxa a rédea e coloca o camarada no eixo, as coisas dão uma apertada. Enquanto Deus não intervém, a pessoa parece que não arrepende, parece que não consegue perceber o erro. Tem gente que até fala, não, mas é assim mesmo, eu não consigo, não tem jeito, é complicado. Aí Deus começa a trabalhar. O juízo de Deus chega, a ação de Deus chega e começa a moldar. Até chegar ao ponto da pessoa falar, não, eu não resisto mais não. Eu preciso mudar. Eu não consigo mais viver desse jeito. Eu não consigo. O sentido de julgamento para Israel era para que houvesse restauração. E muitas vezes Deus age, intervém, trazendo um certo juízo no tempo presente para que haja conserto, para que haja restauração nas nossas vidas, no nosso meio. Outra coisa é expressões repetidas sobre o fim. O profeta tinha a missão de alertar e ele precisava deixar claro que o juízo era real. É por isso que nós precisamos repetir essa mensagem. Nós precisamos anunciar insistentemente, a tempo e fora de tempo, porque o juízo vindouro é real e pessoas estão perecendo, perecerão eternamente. Quando se trata desse fim, o fim vem.
A pessoa que for julgada no fim, no último dia, a hora que se apresentar diante do grande trono, ali não tem mais para onde correr. E nós precisamos anunciar insistentemente, insistentemente. Há menos de 10 dias, eu perdi um amigo que trabalhou comigo por muito tempo. Eu tive a oportunidade de testemunhar, de ser testemunha próximo a ele. E aí ele, quando saiu do serviço, ele não estava tão mal, não estava nas piores. Depois, quando ele estava já internado por causa de um problema com bebida alcoólica, eu procurei jeito de visitá-lo e não tive mais como visitá-lo. Eu sei que outras pessoas anunciaram para ele. No tempo que ele estava tentando recuperar, ele esteve em algumas igrejas, dentro de casas de recuperação. O evangelho foi anunciado para ele, mas eu não tive mais oportunidade de falar com ele. Eu precisava ser insistente. Assim como o profeta está sendo insistente. Ó, está vindo o fim, está chegando. Você precisa prestar atenção, cuidado, arrependa-se. Então, a gente precisa estar sempre falando, porque o juízo é iminente, o fim é iminente. A repetição da sentença. Como eu disse lá, quando estávamos lendo, o versículo 4 e o 9 é a mesma coisa. Deus deixa claro. Deus deixa claro que era para que eles não pudessem dizer que não ouviram. O próprio profeta, quando é chamado, Deus fala, olha, você vai avisar, mas eles não vão ouvir. Porque é um povo de dura cerviz. É um povo cabeça dura. Eles não ouvem não. Mas eles não vão poder dizer que não foram avisados. E nessa parte o profeta repete as mesmas palavras no versículo 4 e 9. A sentença deles. Vocês vão viver no meio da abominação. Já que vocês querem idolatria e abominação, vou levar vocês para viverem lá no meio da abominação. De onde eu tirei o patriarca de vocês, para sair fora desse mundo idólatra, sujo, vocês vão para lá. Vocês vão viver lá. Não é isso que vocês querem? Então Deus deixa claro a sentença. Deus sempre deixa claro. Por isso que a palavra de Deus foi nos entregue. É por isso que foi nos entregue, porque Deus não deixa ninguém ser enganado. Deus nos levanta para avisar aos que estão caminhando em direção à perdição. E nós vamos avisar, vamos continuar avisando, porque eles não poderão dizer que não foram avisados, que não sabiam qual que era a consequência da sua atitude de andar nessa impiedade generalizada. Oportunidade de se arrepender, eles têm. Nós temos oportunidade de se arrepender constantemente. A sentença é clara, a mensagem é clara, é direta ao ponto. Então, a oportunidade de se arrepender não falta. Agora, cabe a cada um decidir se arrepende ou não, e Deus respeita. Deus respeita tanto as nossas decisões, que o inferno é a prova disso. Ele preparou o inferno para quem não quiser ouvi-lo, para quem não quiser ser guiado, direcionado por ele. Então, beleza, meu filho, o inferno está ali para você. É claro a sentença, está claro. E nós avisamos de forma mais clara possível. E dessa forma, a pessoa escolhe. Ela tem tempo de decidir, ela tem tempo de se arrepender. Nós anunciamos e a pessoa toma a sua decisão. Sobre o inimigo de Israel. Nós, quando lemos os profetas, nós percebemos que Deus havia desenhado toda a história. Deus já sabia o que aconteceria. Deus sabia quais eram as atitudes de Israel. E ele sabia. Ele já tinha determinado quem seria o instrumento dele para que Israel fosse levado cativo. Deus já sabia quem seria o instrumento dele para que Israel fosse libertado. É tanto que, através do profeta Isaías, Deus fala, Ciro é o meu pastor. E ele reconduziria a nação de Israel de volta. E o Ciro, faltava ainda uns 150 anos para nascer esse Ciro. E esse Ciro nasce. Depois, mais de 150 anos. E ele é quem promove as possibilidades para que Israel retorne. Então, nesse texto, Deus fala que a vara já floresceu. E isso é uma alusão a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que assim como o rei da Assíria, foi denominado o chicote de Deus para corrigir o reino do norte, Israel,
os reinos do norte, as 10 tribos do norte. Então Nabucodonosor é instrumento de Deus para a correção de Israel. O profeta Abacuque, quando reclama, fala com Deus, Deus, até quando a impiedade, a injustiça vai imperar? Deus fala, fique tranquilo que eu estou mandando os caldeus. Estou preparando aí os babilônicos para vir. Então, Deus prepara a vara para corrigir. E ele fala, já brotou. O tempo é agora, inclusive a vara já brotou. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é revaneceu a soberba. Nabucodonosor já está cumprindo, já levou uma parte da população cativa, os nobres, o rei Joaquim, o pessoal que estava com o rei Joaquim já tinha sido levado cativo, os Edequias assumiu o trono. Só que o texto nos diz que revaneceu essa vara com soberba. Eles passaram do ponto. E Deus, por causa do abuso de poder, Deus traz juízo e derruba posteriormente essa nação. Então, mesmo quando alguém vai agir como instrumento de Deus para corrigir quem está trilhando o caminho errado, essa correção precisa ser feita com cuidado, porque quando passa do ponto, Deus intervém. Deus é um Deus de justiça e não um Deus de injustiça. Então o povo de Deus é levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia, a terra dos caldeus, o lugar de onde Deus havia tirado o patriarca. Esse povo volta para lá, para viver no meio de idolatria, no meio de abominações, até que eles fossem curados, sarados, até que iniciasse um processo de restauração. Então, que nós possamos olhar para essa lição e nos mantermos alertas, sabendo que o fim vem. E que quando a mensagem for anunciada, se for direcionada a nós, quando a mensagem de Deus for direcionada a nós e apontar onde estamos errando, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos buscar se reconciliar com Deus antes que o juízo venha, antes que o fim venha. Que essa palavra possa fortalecer você, meu irmão, na caminhada. Que ela possa, ao invés de trazer desespero, que ela possa trazer esperança para você. Esperança para a igreja do Senhor. E que nós possamos trilhar na contramão do mundo. Ao invés de viver de acordo com o nosso ventre e com as nossas vontades, que nós possamos viver a vontade de Deus. Que nós possamos dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo olhando para o Filho de Deus. Que nós possamos dizer assim como o apóstolo Paulo, apesar de ainda não ter alcançado o que deveria ter alcançado até então, mas deixando as coisas que para trás ficaram, eu possa olhar apenas para o alvo, direcionados apenas para o alvo, buscando cada vez mais próximos de Deus, moldados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e fique na paz.